De 2009 a 2015, Cabo Verde atravessou um longo período de estagnação económica, com impacto no aumento do desemprego e da pobreza. O crescimento anémico de 1% em média anual durante 7 anos demonstrou claramente dificuldade em recuperar os efeitos da crise despoletada pelo subprime de 2007. A maior parte das economias mundiais recuperaram os ritmos de crescimento. Cabo Verde ficou em estagnação. De 2016 a 2019, em contexto de secas severas que atingiram o país, Cabo Verde saiu da estagnação e registrou um crescimento forte de cerca de 5% média anual. Em 2020, a crise da pandemia da Covid-19 provocou a maior contração económica registrada jamais em Cabo Verde. A economia registrou uma quebra brusca e forte de 20,8%. Foi brusco e brutal. Ao contrário do longo período de estagnação económica registrado de 2009 a 2015, as políticas assertivas de proteção e de recuperação económica e as políticas sociais permitiram Cabo Verde registrar um crescimento de 6,8% em 2021 e 17,7% em 2022. Em 2 anos, mais do que recuperamos a forte queda de crescimento económico registrada em 2020. Recuperamos perante a mais grave crise económica mundial registrada desde a Segunda Guerra Mundial. Recuperamos ainda em contexto de pandemia, acrescido dos impactos da escalada inflacionista provocada pela guerra na Ucrânia, que fez com que a inflação tivesse disparado para 8% em 2022. Em 2023, o crescimento económico continuou forte e o desempenho macroeconómico forte. Depois de uma forte quebra em 2020 e 2021, atingimos mais de 1 milhão de turistas em 2023. E a tendência de crescimento do turismo continua neste ano de 2024. O desemprego e a pobreza diminuíram significativamente em 2020 e também em 2021. Aliás, aumentaram. O desemprego e a pobreza aumentaram significativamente em 2020 e 2021, obviamente por causa da crise mundial provocada pela pandemia, assim como aconteceu na maioria dos países do mundo. Diminuíram, no entanto, em 2022 e 2023, graças à retoma do crescimento económico e das políticas ativas de emprego e de empregabilidade e graças às políticas de inclusão e proteção social. Segundo o Fundo Monetário Internacional, em 2023, estou a citar, o desempenho macroeconómico foi robusto e apresentou um crescimento de 5,1%, baixo nível de inflação e um nível prudente de reservas internacionais. O rácio da dívida pública em relação ao PIB continuou numa trajetória descendente, refletindo o alto índice de crescimento e um excedente orçamental primário inédito em 2023, 2% do PIB. Este forte desempenho económico reflete-se também na elevação da classificação do risco de Cabo Verde de B- para B, anunciada ontem pela Fitch Ratings. Segundo essa agência de notação financeira, a elevação da classificação reflete as perspectivas robustas de crescimento económico e o forte desempenho fiscal de Cabo Verde. É um bom indicador de recuperação económica pós-pandemia da Covid-19. É um bom indicador de que estamos no caminho certo, de crescimento económico robusto, com consolidação orçamental, redução da dívida e melhoria de contas externas. Temos que continuar a trabalhar para melhorar ainda mais a cotação externa do país, reduzir os riscos e aumentar ainda mais a confiança na economia e nas suas perspectivas futuras. Estamos também no caminho certo para colocar a taxa de desemprego
a níveis inferiores a 10%, reduzir para menos de 10% a proporção de jovens fora do emprego, fora da formação e fora da educação, e para eliminarmos a pobreza extrema. As políticas ativas de emprego e de empregabilidade, através da qualificação profissional, da fiscalidade, do fomento empresarial e do empreendedorismo, têm tido impacto na redução do desemprego jovem. De 2016 a 2023, mais de 45 mil jovens frequentaram a formação profissional. Mais de 14 mil jovens foram beneficiados com estágios profissionais. Mais de 5 mil jovens foram beneficiados por programas de empreendedorismo. Isto acontece porque há mais oferta de formação profissional e de estágios profissionais, mais inclusão nos programas de formação e de empreendedorismo, mais investimentos na formação, empreendedorismo e estágios profissionais. Há condições favoráveis ao financiamento, com bonificação de taxas de juros, garantias e incentivos financeiros e fiscais ao investimento e à exploração das empresas. Os dados são positivos e animadores. 63% dos beneficiários conseguem emprego. 67% estão inscritos no INPS. 1.120 novos empregos foram criados através de programas de empreendedorismo. Jovens investindo e criando emprego para jovens. Vamos continuar a investir na qualificação e no empreendedorismo e, particularmente, reforçar o investimento em kits para que os formandos possam mais facilmente ter condições para exercerem a sua profissão ou operacionalizarem os seus negócios. O número de segurados e de entidades inscritas no INPS tem aumentado, fazendo com que hoje cerca de 63% da população empregada tenha cobertura de segurança social, quando em 2016 era de 40%. No regime REMP, o número de segurados no INPS passou de 330 em 2015 para 26 mil em 2023. Esta evolução positiva da taxa de cobertura da segurança social é um importante indicador de maior formalização da economia e de garantia de direitos laborais. Nosso objetivo é, até 2026, aumentar para 66% a proporção da população empregada coberta pela segurança social e garantir que pelo menos 70% dos trabalhadores que se regem pelo Código Laboral sejam abrangidos por medidas relativas à saúde no trabalho, à proteção contra doenças profissionais. Este é um compromisso do Acordo de Concertação Estratégica 2024-2026, celebrado com os parceiros do Conselho de Concertação Social. O crescimento económico, as políticas de rendimentos e preços e as políticas de proteção e inclusão social têm permitido reduzir a pobreza, aumentar o acesso a bens básicos como água, saneamento, eletricidade e uso de gás de cozinha, aumentar o rendimento per capita, aumentar a massa salarial, aumentar o salário médio, aumentar o valor da pensão social do regime não contributivo, mas também da pensão do regime contributivo, aumentar a taxa de cobertura da proteção social. Temos o compromisso, de acordo com o Acordo de Concertação Estratégica 2024-2026, de aumentar o salário mínimo nacional para 17 mil escudos e convergir o salário mínimo nacional do setor público com o setor privado em 2025. Temos o compromisso de eliminar a precariedade laboral na administração pública e de implementar o Plano de Carreiras, Funções e Remunerações e o novo Estatuto do Pessoal Dirigente. Encaramos os desafios do crescimento sustentável, do emprego e da pobreza com determinação. Ainda existem muitos pobres em Cabo Verde e o desemprego ainda continua relativamente alto na camada jovem. Mas o desempenho, os resultados e as perspectivas demonstram que estamos no caminho certo e a produzir resultados. E temos políticas assertivas que têm sido aplicadas e vão continuar nesta senda para podermos melhorar ainda mais a qualidade de vida dos cabo-verdianos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.